Saudações meus amados, hoje eu estou divulgando o meu canal. Os vídeos anteriores eu falava a respeito sobre os meus livros como audiobook. Hoje irei falar sobre um dos casos mais reais sobre paralisia do sono. Então pegue a pipoca, porque lá vem histórias. Desde criança eu vejo sombras e ouço vozes que vêm do além. Então fiz do medo um caminho novo e das trevas. E fiz uma ponta para o meu mundo sombrio que também pode ser o seu a partir de agora. Que a minha escuridão seja perdoada. A paralisia do sono é uma condição caracterizada por uma paralisia temporária do corpo imediatamente após o despertar ou, com menos frequência, imediatamente antes de adormecer. Uma paralisia do sono propriamente dita acontece a todas as pessoas sempre que dormem. O distúrbio começa quando a pessoa acorda e a paralisia do sono ainda está ativa. Essa é a condição estudada pela medicina do sono. Fisiologicamente, ela é diretamente relacionada à paralisia que ocorre como uma parte natural do sono REM, a qual é conhecida como atonia REM. A paralisia do sono ocorre quando o cérebro acorda de um estado REM, mas a paralisia corporal persiste. Isto deixa a pessoa temporariamente incapaz de se mover. Além disso, o estado pode ser acompanhado por alucinações hipnagógicas. Com frequência, a paralisia do sono é vista pela pessoa como nada mais do que um sonho. Isto explica muitos relatos de sonhos nos quais as pessoas se veem deitadas na cama e incapazes de se mover. As alucinações que podem acompanhar a paralisia do sono tornam mais provável que as pessoas que sofrem do problema acreditem que tudo não passou de um sonho, já que objetos completamente fantasiosos podem aparecer no quarto em meio a objetos normais. Os sintomas da paralisia do sono incluem imobilidade. Ocorre pouco antes da pessoa adormecer e vagar, ou imediatamente após despertar. A pessoa não consegue mover nenhuma parte do corpo, nem falar, apesar de exercer, por vezes, controle mínimo sobre certas partes do corpo, como boca, olhos e mãos, e sobre a respiração. Esta paralisia é a mesma que acontece quando uma pessoa sonha. O cérebro paralisa os músculos para prevenir possíveis lesões, já que algumas partes do corpo podem se mover durante o sonho. Se uma pessoa acorda repentinamente, o cérebro pode pensar que ela ainda está dormindo e manter a paralisia. Percepções são alucinações experienciadas pela pessoa paralisada, que, por assimilarem-se aos sonhos, acabam sendo confundidas com eles. Como a consciência durante esses eventos não é plena, não é possível determinar exatamente o que é real e o que não é. Algumas pessoas relatam visões e sons estranhos, outras a sensação peso no peito, como se alguém ou algum objeto pesado estivesse pressionando. Há também aqueles que relatam terem saído do corpo, ou até flutuado. Outras alucinações comuns são um odor desagradável, gritos de mulheres ou uma intensa sensação de sufoco. Estes sintomas podem durar de alguns poucos segundos até vários minutos e podem ser considerados assustadores para algumas pessoas. No seu pensamento isso em uma eternidade. Na cultura longo, paralisia do sono descreve uma experiência chamada Dabitsugo, ou demônio apertador, da frase composta demônio, itsuga apertar, esmagar. Frequentemente, a vítima afirma enxergar uma figura pequena, não maior que uma criança, sentada em sua cabeça ou peito. Na cultura vietnamita, a paralisia do sono é conhecida como uma que significa segurado por um fantasma. Muitas pessoas nesta cultura acreditam que fantasmas entram no corpo das pessoas causando a paralisia. Na China, paralisia do sono é conhecida como Pinyin, Gui SHM ou Pinyin, Gui Shuang, o que pode ser traduzido literalmente como corpo pressionado por um fantasma ou cama pressionada por um fantasma. Na cultura japonesa, a paralisia do sono é conhecida como Kanashibari, que significa literalmente atado a um metal. Na cultura popular húngara, a paralisia do sono é chamada liderkny ou mais liderco pressionante, e pode ser atribuída a um número de entidades sobrenaturais como liderka aparições bozorkain bruxas tunder fadas, ou ordogzeret.
6. Na cultura brasileira, a paralisia do sono pode ter originado a lenda da pisadeira, segundo a qual, durante o sono, uma mulher lendária pisa sobre o peito da pessoa que está dormindo, enquanto esta vê tudo e não pode fazer nada. Na cultura portuguesa, a paralisia do sono era, até o século XX, atribuída a um personagem do folclore, denominado Fardinho das Mãos Furadas. Ele sentava-se em cima das pessoas durante e metia em objetos da casa, mudando as coisas de um lado para o outro. Na cultura norte-americana, os extraterrestres são supostos causadores da paralisia do sono. Essa crença folclórica deve-se aos movimentos Nova Era. Enquanto que na Europa se vêem demônios ou bruxas, nos Estados Unidos vêem-se extraterrestres durante os episódios de paralisia do sono. Essa história aconteceu com uma moça chamada Lola. Ela se deparou com um homem alto de pé em seu quarto cuja cabeça começou a crescer, se contrair e o fez se dirigir em direção a ela, batendo no peito como um animal selvagem. Ele começou a bater no peito dela para cima e para baixo, arranhando-a violentamente, sufocando-a, quando ela fechou os olhos e sentiu que finalmente acordou. Ela conta que começou a chorar por cerca de 1h30 e que a aparência do tal homem era semelhante à de um demônio. Emily Bergin percebeu que sua janela não estava fechada completamente e se levantou para fechá-la. Em seguida, voltou para a cama e, segundo ela, tudo começou com alucinações táteis. Emily começou a sentir uma espécie de par de mãos úmidas, correndo os dedos grossos pelo rosto, os lábios, os olhos e passando pela boca. Ela conta que era uma espécie de gato humanoide com garras que sentou em seu peito e que levantava suas orelhas pontudas. Ele tinha olhos amarelos, pálidos e ficou perto dela até o amanhecer, quando abriu os olhos amedrontada. Essa história aconteceu com um homem anônimo de 35 anos de idade que era alcoólatra e começou a descrever um pesadelo recorrente ao seu médico. Uma mulher estava ao lado dele na cama que ficou violenta, começou a sufocá-lo e contava as formas que ela iria assassiná-lo. Esta história aconteceu em meados dos anos 2000. Segundo o autor, era uma menina no canto do meu quarto, olhando para mim. Então, sem aviso, ela grita e corre para cima e começa a me sufocando. Essa tal menina era o efeito de uma paralisia do sono. Ela tinha movimentos desconexos, cabelo preto e gritava de forma sequenciada. Segundo o depoimento anônimo, eu tive uma com a forma e a sombra de um gato na ponta da minha cama e ela lentamente se arrastou até mim, chegando ao meu peito. Eu me senti desconfortável. Ele conta que em seguida, o bichano começou a engatinhar mais perto do rosto dele enquanto se sentia desconfortável e incapaz de se mover. O sonho desse anônimo tinha a ver com a garota que ele gostava muito. Mas o efeito da paralisia fez com que sua paixão começasse a envelhecer rapidamente e o rosto estivesse mudando para uma forma horripilante bruscamente até atingir o estado de larva. Ele conta que foi uma das experiências mais terríveis que já teve. Então, galera, acreditam que seja apenas uma alucinação ou algo espiritual? Pode ou não acreditar, você que faz a escolha. Nós só coletamos informações e apresentamos a vocês. Valeu, não se esqueça de avaliar esse canal com um gostei e forte abraço. Sonhe comigo. Desde criança eu vejo sombras e ouço vozes que vêm do além. Então fiz do medo um caminho novo e das trevas.